Toledo, o escândalo do Master, semana passada você falou isso, eu fiquei bastante fixada. Você falou que é too big to fail, né? Ele é grande demais para quebrar, ou pelo menos para que as investigações concluam tudo que tem aí aparecendo e pipocando. Essa semana, um advogado do Vorcaro, que é contra a delação premiada, deixou o caso. As investigações estão em curso e, ao mesmo tempo, tem muito interesse em jogo. É muito interessante, isso porque a gente tem sinais contraditórios, né? É isso que você acabou de falar. Sugeriria que talvez o Vorcaro tivesse sinalizando interesse de fazer uma delação. Ou não, ou é só uma tática para passar uma ideia oposta à da realidade, né? O fato é que o escândalo do Master foi, na prática, centralizado no gabinete do ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, e isso por si só já acendeu luzes amarelas piscantes, tremulantes e estroboscópicas entre os investigadores. Eu conversei com vários deles essa semana. A preocupação aumentou quando as decisões monocráticas do ministro individuais começaram a sair do padrão. Por exemplo, aquela que a gente já comentou aqui, mas nunca é demais lembrar, o fato dele ter lacrado o material apreendido pela Polícia Federal numa operação que tinha a ver com o caso e depois recuou e mandou esse material para apreciação do Ministério Público Federal, né, Procuradoria-Geral da República, mas tudo isso vai aumentando a incerteza entre os investigadores. Por que isso, né? E as duas grandes preocupações que passaram a ser do dia a dia, do cotidiano desses investigadores, é que eles atuam investigando o PCC, eles atuam investigando a Refit, que é aquela maior sonegadora do Brasil, né? A gente já contou a história dela aqui, do Ricardo Magro, né? Que é uma refinadora de petróleo que não refina, né? E o elo com a REAG, que é aquela enorme administradora de fundos de investimento da Faria Lima, que também foi liquidada pelo Banco Central no meio desse escândalo todo. A primeira preocupação é o STF, nesse caso, nesse escândalo Master, virar uma espécie de lava-jato do STF. Porque se começar a puxar tudo para o Supremo que diz respeito a crime organizado, não vai sobrar nada para a primeira instância e o Supremo não vai dar conta, porque é muita coisa, é um negócio gigantesco. Agora, a segunda preocupação é ainda mais séria, pelo seguinte: em dezembro, a defesa do Vorcaro, dono do Master, entrou na primeira instância aqui em São Paulo, arguindo se o juiz de primeira instância tinha competência para julgar esse caso, alegando vários motivos. Parecia uma medida assim meio esdrúxula, mas os investigadores interpretaram isso como uma manobra tática. Porque o juiz negou, falou, sim, tenho competência, só que isso ficou registrado nos autos. Eles recorreram, a defesa do Vorcaro, né, vai recorrer às instâncias superiores e certamente esse caso vai chegar no Supremo. E se o Toffoli, que está centralizando essas decisões, disser, não tem competência, quem tem competência sou eu, porque tem pessoas com foro privilegiado, seja o que for, tudo que for apurado, investigado, depoimentos dados, conclusões técnicas, entre dezembro, quando o juiz de primeira instância se declarou competente, e a eventual contradição com a decisão do Toffoli vai ser anulado. Então, é uma preocupação real, não é hipotética, entendeu? É um negócio muito concreto. E isso foi feito na Lava Jato, né? Foi, é o mesmo modelo. E alguns advogados também são os mesmos. Né? Esse é o problema. As coisas, os modelos se repetem, os personagens se repetem e as jogadas táticas também se repetem e, obviamente, os investigadores estão preocupados com razão, porque, afinal de contas, o comportamento do ministro Toffoli é estranho, né? E está cheio de notícias mostrando que há ligações diretas, indiretas, que não provam nada contra ele diretamente, mas é a história da mulher de César, né? Se a sua família tem investimentos num resort que
tem participação do Banco Master e você é o juiz centralizador do caso, né? Do ponto de vista da mulher de César, que precisa não só ser honesta, mas parecer honesta, é um problema, né? E a mesma lógica se aplica ao Alexandre de Moraes, porque o argumento em torno dele é, bom, não tem nada de errado, ninguém está provando, se a gente se declara suspeito, tanto Toffoli quanto Alexandre de Moraes, a gente vai estar confessando uma culpa que a gente não acha que a gente tem. Tudo bem, mas é isso, é a mulher de César. E mais do que isso, né, Toledo, a reputação do Supremo é superior a cada um dos ministros. E é esse o meu ponto. Thaís, exatamente aí que eu queria chegar. Não vou me contradizer em relação ao que eu disse a semana passada, mas eu vou acrescentar. As instituições, para usar o jargão que virou piada, continuam funcionando. Por quê? O Ministério Público Estadual de São Paulo continua investigando o caso, continua analisando todos a comunicação telemática, os e-mails, tudo que estava dentro dos celulares, os petabytes de dados que eles baixaram da REAG, né, dados financeiros. A Polícia Federal continua fazendo as suas operações decorrentes dessa. A Procuradoria-Geral da República continua analisando a possibilidade de aceitar ou não um pedido de delação premiada do Beto Louco, que é o operador financeiro do PCC, que está no coração desse caso, que ninguém tem certeza se é para valer ou se não é para valer. E a Receita Federal continua fazendo o que sempre faz, né? Que é usar a inteligência, e aí a inteligência no sentido amplo, geral e restrito, não no sentido de espionagem, para analisar a montanha de dados que ela tem e fazer conexões que só ela é capaz de fazer. Então, os investigadores estão investigando, continuam trabalhando. Ninguém parou porque o caso subiu para o Supremo. Estão preocupados porque isso pode ter consequências, mas está todo mundo trabalhando. Agora, o fato de estar todo mundo trabalhando e continuando a descobrir coisas importantes, por exemplo, os investigadores já descobriram que a Refit, que é a refinaria, e a REAG, que é a gestora dos fundos, não foram cooptados pelo crime organizado, pelo PCC, e forçados a fazer uma operação contra a sua vontade, né? Eles foram procurados ou serviram de inspiração para o PCC por causa do sucesso que eles tinham tido nas suas operações, que no caso da REAG levaram à liquidação e no caso da Refit levaram à sua interdição. Ou seja, operações que sugerem lavagem de dinheiro, sonegação contumaz de impostos e por aí vai. Ou seja, foi uma transferência de tecnologia ou a prestação de serviços já consolidados com fama no mercado. Não tem nada a ver com aquele cara que foi coagido pelo PCC a arrendar ou vender a sua usina de etanol no interior de São Paulo, entendeu? É uma participação muito diferente. Agora, o fato dos investigadores continuarem investigando, usando toda essa tecnologia que vai muito além da necessidade de se ter ou não um delator, me diz que talvez esse seja um escândalo grande demais para ser abafado também. Do mesmo jeito que é um escândalo grande demais, gera tantas implicações políticas que tem uma forte pressão para ele ser abafado, por outro tem tantos elementos novos surgindo e os investigadores continuando a trabalhar que talvez seja grande demais para abafar, né? O que leva a uma contradição que o Supremo vai ter que resolver. Porque se a imagem do Toffoli está atrapalhando a instituição Supremo, nesse caso específico, o Supremo vai ter que tomar uma decisão sob o risco de ele se desmoralizar, de desmoralizar o sistema, a justiça, e, em último grau, a democracia, porque, afinal de contas, foi o Supremo que impediu um golpe de Estado no Brasil, né? É uma decisão muito mais importante do que o voto de um ministro, muito mais. Exato, e porque se prevalecer, se der em pizza, você vai estimular o crime organizado ainda mais a continuar fazendo o que já faz, se infiltrar de maneira ainda mais profunda na economia formal, e isso acaba com a concorrência e o crime impõe sobre a sociedade o preço que ele quer que a sociedade pague, entendeu? Então, o risco de abafar é muito maior do que o risco de não abafar, de deixar a investigação chegar até o final e pegar quem tiver que pegar. E o Fachin parece bastante determinado, né, a conseguir conduzir esse caso, porque ele antecipou a volta para Brasília, foi até São Luís do Maranhão falar com o Flávio Dino, que estava lá
na capital do estado dele, quer dizer, tá tentando. Vamos ver, as habilidades políticas do Fachin vão ser testadas. Mas pelo menos ele está remando na direção certa. Isso, exatamente.